vamos começar agora uma videoconferência sobre o papel dos mecanismos de conciliação de diferenças nos mercados elétricos. A gente vai primeiro ver por que existem mecanismos de conciliação de diferenças, essa é uma característica de todos os mercados elétricos. A diferença entre o mecanismo de conciliação de diferenças nos modelos de mercados com bolsa física e mercado do dia seguinte, como na Europa e nos Estados Unidos, para o modelo brasileiro, de contratos de longo prazo. Vai ver um exemplo do mercado do Reino Unido, depois vamos ver como é que funciona o mercado brasileiro, as diferenças em relação ao funcionamento do mercado físico, no exemplo do Reino Unido. Finalmente, a gente vai ver como esse desenho de mercado brasileiro e o papel central que o mecanismo de conciliação de diferenças desempenha, como é que isso implica num risco financeiro no mercado brasileiro. Finalmente, vamos ver as conclusões. Bom, em primeiro lugar, por que existem mecanismos de conciliação de diferenças? Se for ver os mercados de commodities, de trigo, de milho, soja, café, esses mercados não têm mecanismos de conciliação de diferenças. Eles são baseados, na verdade, em estoques. Uma bolsa de futuros, por exemplo, a BMF-Bovespa no Brasil, a B3 agora, a maioria dos contratos futuros de commodities, eles são garantidos, ou podem ser garantidos, por estoques mantidos pelos vendedores em armazéns certificados. Então, um vendedor ele vende um contrato futuro, por exemplo, de milho, e a garantia desse contrato futuro é um estoque que esse vendedor tem num armazém certificado. Pois bem, no caso da energia elétrica, esse desenho de mercado não é possível, basicamente porque a energia elétrica não se estoca. Então, o mercado de energia elétrica ele não pode estar baseado em garantias físicas, de estoques físicos, porque o bem que é transacionado ele não existe no momento da venda. Ele ainda não existe. Então, isso gera uma necessidade de um desenho de mercado diferente dos outros mercados commodities, e aí é que surge a necessidade de um mecanismo de conciliação de diferenças. Quem vende uma expectativa de produção, e não um produto físico já existente, e quem compra uma expectativa de consumo, e não uma necessidade de estoques. Então, em tempo real, pode acontecer que quem vende não produza energia por qualquer razão que esperava produzir, e quem compra não consuma a energia que está sendo comprada. E aí surge uma diferença. Quem vendeu não produziu o que vendeu, e quem comprou não consumiu o que comprou. Essa diferença ela tem que ser resolvida pelo mecanismo de conciliação de diferenças, que consiste basicamente em apurar diferenças entre contratos e medições, né, medições de geração e medições de consumo, e essas diferenças elas são valoradas por um preço formado de forma diferente dependendo do mercado em questão, e isso gera uma liquidação financeira posterior. Isso não acontece no caso de um mercado de commodities. Se você compra 1.000 sacas de café e não consome aquilo que esperava num determinado período, o que vai acontecer é que você vai ficar com um estoque maior. O comprador vai ficar com um estoque maior do que ele esperava e ele vai lidar com isso na sequência. No mercado elétrico, isso não pode acontecer pela inexistência de estoques a garantir operações de mercado. Bom, as transações do mercado de energia elétrica, portanto, elas são feitas com base em previsões e precisa haver um mecanismo para conciliar a diferença entre as previsões de consumo e de geração implícitas nos contratos e os próprios contratos, os valores dos contratos realizados. No caso dos mercados de bolsa física de energia, o funcionamento é bastante diferente do modelo brasileiro. Mercados de bolsa física são essencialmente os mercados europeus, norte-americanos, e existem alguns outros exemplos em países fora do eixo Estados Unidos e Europa. Mercados de bolsa física,
ele é baseado em ofertas e demanda de leilão para oferta e demanda de energia de prazos muito curtos. Normalmente você tem um mercado diário ou um mercado do dia seguinte, e nesse mercado, os geradores ofertam hora a hora, ou intervalos até menores, preços e quantidades para geração de energia, e a mesma coisa fazem os consumidores, demandando hora a hora a sua necessidade de energia. Desse leilão do dia seguinte, ou do mercado diário, surge o despacho ideal. Então, os agentes, eles usam o mercado de energia de curto prazo para vender e comprar energia no curto prazo. Você tem, normalmente, além do próprio mercado diário, mercados de prazos mais curtos, chamado intradiário, onde os agentes que já estão contratados no mercado diário podem fazer o ajuste fino das suas posições compradas e vendidas para melhor refletir a última previsão que eles têm do seu consumo ou da sua geração. Normalmente o mercado diário é o que tem a maior liquidez, mas o mercado intradiário permite que, por exemplo, um agente de geração que tem um problema no equipamento e que sabe, portanto, que ele não vai conseguir produzir energia que ele vendeu no mercado diário, ele pode ajustar a sua posição no mercado intradiário para ficar 100% contratado. Esses mercados, eles são desenhados, os mercados de bolsa física, são desenhados para que os agentes fiquem 100% contratados a cada intervalo de mercado, de 1 hora, de meia hora, de 15 minutos, dependendo do desenho do mercado. Os agentes procuram, na verdade, eles têm incentivo econômico para ficarem 100% contratados, basicamente porque nesses mercados, incorrerem diferenças entre os valores contratados e os valores medidos implica numa penalização econômica. No mercado brasileiro, em contrapartida, a coisa funciona de forma bastante diferente. É um contrato baseado, é um modelo de mercado baseado em contratos de longo prazo. Esses contratos podem ser de meses, mas podem ser de muitos anos. No caso de energia nova, uma hidroelétrica, são contratos de 35 anos. 5 anos para construir a hidroelétrica e depois 35 anos para vender a energia. Esses contratos, eles são financeiros, eles não envolvem entrega física, basicamente porque não é possível prever no longo prazo, por exemplo, quanto vai gerar uma eólica a hora ou uma hidroelétrica. Na verdade, o mercado brasileiro ele não implica na existência de um mecanismo onde é decidido o despacho hora a hora das usinas e o consumo hora a hora dos consumidores. O consumo ele é decidido pelo operador do sistema, o ONS, e o despacho ele é feito sem levar em conta os contratos. Ora, o despacho não leva em conta os contratos, mas depois de ocorrer o despacho, você tem sim, como em todos os mercados de energia, um mecanismo de conciliação de diferenças, que aqui no Brasil se chama mercado de curto prazo, a CCE, onde os volumes vendidos e comprados em contratos, eles são comparados às medições. Então, embora os contratos não impliquem entrega física de energia, ex post, ou seja, depois da realização do consumo e da geração, os contratos são comparados às medições efetivas e as diferenças elas são contabilizadas para posterior liquidação financeira. Elas são valoradas, elas são medidas, as diferenças, e depois elas são valoradas ao preço de liquidações de diferenças, o PLD do Brasil. Ora, como você tem um despacho que não respeita os contratos, ao contrário do que ocorre nos mercados de energia com bolsa física, onde os contratos físicos são, sim, respeitados, no Brasil o volume de diferenças tende a ser muito alto. Um alto volume de diferenças todos os meses. Os agentes precisam liquidar diferenças em volumes físicos muito grandes, e quando os preços sobem, os volumes financeiros correspondentes também são muito grandes. Então, em relação aos mercados
com bolsa física, aos desenhos de mercado europeu e americano, o modelo brasileiro ele gera um mecanismo de conciliação de diferenças estruturalmente muito importante, que gira muita energia. Isso não foi inventado, esse desenho não foi inventado no Brasil. Na verdade, o primeiro modelo de mercado de que há registro foi o do Chile, dos anos 80, ainda alguns anos antes do primeiro mercado de energia britânico. O modelo do Chile funcionava de uma forma razoavelmente parecida. Houve uma desverticalização do setor elétrico, a separação das empresas de geração, a geração foi separada em várias empresas que foram privatizadas. Essas empresas vendiam para as distribuidoras, isso já nos anos 80, energia em contratos de longo prazo, indexados ao custo marginal esperado por modelos computacionais, uma coisa não tão diferente assim do que se pratica no Brasil. E no curto prazo, os geradores tinham um mercado só para eles, isso o consumidor em princípio não tinha acesso, para que os geradores pudessem trocar entre si as diferenças entre os montantes que eles haviam contratado e a energia que eles efetivamente tinham que entregar para os consumidores. Isso funcionou durante alguns anos. É um modelo parecido com o brasileiro, portanto. Contratos de longo prazo, um despacho centralizado e diferenças entre o contrato e o despacho definidas num mecanismo de conciliação de diferenças, que no caso, diferentemente do Brasil, era acessado, num primeiro momento, apenas pelos geradores. Pois bem, no caso do Chile, você teve um problema sério, uma primeira seca, em que o preço de curto prazo subiu acentuadamente e os geradores, em função disso, passaram a se recusar a firmar contratos de prazos longos com as distribuidoras, porque isso implicava em pagar um preço muito maior no curto prazo do que a receita dos contratos. Isso levou a uma reestruturação do modelo chileno, em que os distribuidores passaram a comprar também no mercado de curto prazo, uma vez que não tinha como obrigar os geradores a venderem toda a energia que as distribuidoras precisavam. Isso acabou expondo os consumidores a um risco de curto prazo que, em princípio, o modelo chileno não estava prevendo. Aconteceu um pouco semelhante ao que muitos anos depois, recentemente, aconteceu no Brasil, onde, em princípio, o risco hidrológico deveria ser gerido pelas hidroelétricas, mas que numa crise hidrológica acabou que esse modelo não se mostrou efetivo e o risco foi transferido para o consumidor. Bom, vamos ver com um pouco mais de detalhe como é que funciona um caso específico de mecanismo de conciliação de diferenças europeu, que é o mercado do Reino Unido. No Reino Unido, como em todos os mercados em que você tem uma bolsa física de energia, você tem um incentivo econômico muito forte para que os agentes fiquem 100% contratados no curto prazo, hora a hora. Os desenhos de mercado desenvolvidos eles não são iguais, os incentivos não são os mesmos. A gente vai falar aqui do exemplo de como funciona no Reino Unido. No Reino Unido, como funciona? Os agentes podem ajustar suas posições contratuais, tanto no mercado diário quanto no mercado intradiário. Isso absolutamente não exime, não elimina a possibilidade de existirem contratos de longo prazo, inclusive prevendo entrega física ou não. Se tiver um contrato de longo prazo prevendo entrega física, mesmo assim, digamos, uma indústria tem uma posição que ela compra 100 no longo prazo, mesmo assim ela vai ter um incentivo de, no curto prazo, fazer um ajuste fino entre os seus contratos e a energia que ela efetivamente vai consumir. Digamos que no curto prazo a indústria resolve fazer uma parada de manutenção e não vai precisar mais de 100 de energia, vai precisar, por exemplo, de 50, ela vai ser fortemente estimulada economicamente a ir no mercado, previamente ao tempo real, e vender esses 50 de excesso de energia que ela está prevendo. Por que ela tem esse incentivo econômico? Qualquer mercado desenvolvido, como eu falei, existe esse incentivo. Comprar no mercado diário é sempre mais eficaz do que comprar a tempo real do ponto de vista econômico. Mas no desenho do Reino Unido,
você tem uma característica, Portugal, por exemplo, é semelhante, é que o custo das diferenças ele é arcado por quem causa as diferenças. Os agentes que causam diferenças, ou seja, que efetivamente apresentam discrepâncias entre os volumes contratados e os volumes medidos, por razões que estão sob a sua gestão, esses agentes vão ratear entre si o custo das diferenças. Então, o que isso quer dizer? Digamos que eu tenho um agente, por exemplo, de consumo, que em tempo real não consumiu a energia que ele tinha contratado. Por exemplo, um equipamento quebrou, a usina, a fábrica teve que desligar aquele equipamento e consumiu menos energia. Pois é, esse consumo a menor, digamos que essa seja a única diferença que haja entre o programado e realizado no sistema, ele vai implicar num custo para o operador do sistema. O operador do sistema vai pagar a um gerador para gerar menos do que ele havia contratado. Esse custo, digamos que essa seja a única diferença do sistema, ele vai ser arcado por quem causou a diferença, ou seja, por quem contratou 100 e consumiu 50. Tá? Na verdade, a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Existe um processo de apuração, existem várias razões para que as diferenças ocorram. Existem, basicamente, razões que são de natureza sistêmica e razões que são de natureza gerenciável pelos agentes. Então, por exemplo, se tem um problema numa linha de transmissão e o gerador não conseguiu gerar em função desse problema, o custo que isso implica, né, isso implica um custo, né, na verdade, o agente não conseguiu cumprir o seu contrato, portanto, teve um lucro cessante. Por outro lado, um outro gerador teve que gerar no lugar dele e teve um custo adicional por conta disso. Esse caso em que você tem uma diferença por razões sistêmicas, isso é resolvido de forma sistêmica, do ponto de vista financeiro, ou seja, o sistema como um todo, mediante o encargo, divide esse custo de uma diferença por razão sistêmica, quebra de equipamentos, ou por uma solicitação do operador do sistema. O outro caso é quando um agente não consegue cumprir os seus contratos por razões que estão sob a sua gestão. Por exemplo, o gerador vendeu 10 de energia, mas uma máquina quebrou e ele só pôde gerar 2 naquele período. Nesse caso, ele é penalizado. Esse custo não é socializado entre os agentes do sistema como um todo. E no caso britânico, o operador do sistema ele faz uma classificação da razão das diferenças, sistêmico ou não. Isso é público, isso é contestável. O custo das diferenças que não tem natureza sistêmica, ele é computado, isso é um custo, e ele é rateado entre os agentes que apresentaram diferenças gerenciáveis. Uma forma específica de rateio, que eu acho que aqui não cabe detalhar, basicamente tem 2 preços de curtíssimo prazo, um preço para quem está causando o problema e outro para quem está ajudando a resolver. Mas isso, não vou detalhar isso aqui. Mas o fato é que, como os agentes que apresentam diferenças gerenciáveis, eles arcam com os custos da diferença, ninguém quer ter diferença, porque ninguém quer arcar com custo extra no mercado de energia. E isso faz com que os agentes do mercado atacadista eles tenham equipes que procuram, por um lado, afinar o máximo possível as previsões de consumo e de geração de curtíssimo prazo, e, por outro, eles estão conectados com mesas de operação que vão ajustar as posições contratuais desses agentes, seja no mercado diário, seja no mercado intradiário. Naturalmente, sempre vão acontecer diferenças, mas os agentes procuram minimizar as diferenças e isso dá uma credibilidade à programação de despacho que vem do mercado diário e do mercado intradiário. Ela, de fato, reflete a última informação que todos os agentes têm sobre o consumo. Pois bem, como é que funciona o mercado brasileiro? Como a gente falou, o operador do sistema, ele despacha o sistema sem considerar contratos. Por isso, sempre há um volume de diferenças muito grande, ao contrário do que ocorre, por exemplo, no mercado britânico, onde o volume de diferenças ele tende a ser pequeno, basicamente porque os agentes fazem de tudo para minimizar essas diferenças. Sempre há, mas em volume bem menor do que
do que o mercado brasileiro. A gente vai ver um exemplo de como são grandes as diferenças no mercado brasileiro. Por outro lado, não há mecanismos que permitam aos agentes minimizar o volume das diferenças no curto prazo. Nem há, na verdade, um desincentivo econômico à montagem de posições contratuais que impliquem diferenças no mercado de curto prazo. Por exemplo, se um agente quiser, em determinado momento, ficar vendido ou comprado ao PLD, ao preço de liquidação de diferença, ele pode fazer isso. Basta que, por exemplo, aqui no Brasil a regra é que o agente do Mercado Livre ele tem que estar 100% contratado na média de 12 meses. Então, se ele está 100% contratado na média de 12 meses, ele pode estar, por exemplo, 300% contratado em um determinado, supercontratado, em um determinado mês, e ele pode estar totalmente descontratado no outro mês, conquanto que a média móvel de 12 meses ela dê 100%. Caso contrário, é uma penalização. Caso das distribuidoras, é ano calendário, não é média móvel de 12 meses. Mas, de qualquer maneira, os agentes podem ficar supercontratados e subcontratados sem que haja nenhum desincentivo econômico para isso. Na verdade, você tem até uma coisa diferente. Os agentes, eles têm, a regra de comercialização, ela dá aos agentes uma opção de venda ao PLD para todos os agentes que têm um superávit de energia. Então, por exemplo, o caso da indústria que precisa parar para manutenção durante um período e que tem um contrato de 100, mesmo exemplo que eu dei na Inglaterra, aqui não há um incentivo, ou não necessariamente há um incentivo, com o mercado funcionando corretamente, para que essa indústria vá ao mercado vender essa energia. Ela pode fazer isso sim, mas ela pode simplesmente deixar o seu contrato de 100 do jeito que está, não entrar no mercado vendendo energia, porque ela tem o direito de, no mecanismo de conciliação de diferença, ser creditada ao PLD pela energia excedente que ela tem, e na liquidação ela vai receber esse valor. Então não há uma obrigação ou não há um incentivo econômico para que os agentes fiquem 100% contratados. Por outro lado, quem fica exposto no mercado de conciliação de diferença é obrigado a fechar suas posições no mercado de curto prazo, que é o nome do mecanismo de conciliação de diferenças. No Brasil, é obrigado a fechar as suas posições ao PLD. Bom, esse desenho brasileiro ele implica num risco financeiro apreciável. A gente vai mostrar em detalhe isso numa outra apresentação. Mas aqui a gente vai mostrar a ideia básica da coisa. O mecanismo de conciliação de diferença, o mercado de curto prazo, da CCE, ele tende a gerar muita energia todos os meses. E quando o PLD sobe, o volume financeiro dessas liquidações é extremamente elevado. Nessas situações, você gira bilhões todos os meses, quando o PLD sobe muito, e isso gera um estresse financeiro muito grande, porque a gente tem um ambiente de mercado na CCE com garantias financeiras muito frágeis, o que cria um risco de insolvência. Nas transações da CCE relacionadas ao mecanismo de conciliação de diferenças, você não precisa apresentar garantias previamente à abertura de posições. As garantias elas só são calculadas após as medições, numa primeira contabilização. Aí, apenas nesse momento, os agentes que são devedores, que se apura débitos, são chamados a apresentar garantias financeiras aos para os seus pagamentos. Caso essas garantias não sejam apresentadas, os contratos que são baseados, que geraram essas diferenças, eles podem ser suspensos ou até mesmo cancelados. Na verdade, a situação é até um pouco pior do que isso. Tem alguns agentes obrigatórios no mercado de energia, distribuidoras, notadamente, que não precisam apresentar garantias na prática, nem mesmo depois da contabilização. Isso é muito diferente de como funciona um mercado robusto, onde sempre as garantias precedem a abertura de posições. Aqui no Brasil isso não acontece. Com um mercado que pode gerar muito dinheiro, isso gera uma grande fragilidade financeira.
Bom, aqui a gente vai exemplificar para os anos passados o que a gente vinha falando. Aqui a gente está vendo nesse gráfico o quanto, numa média móvel de 12 meses, o mecanismo de conciliação de diferenças brasileiro gira de energia física, megawatt-hora. Isso está no eixo Y, do lado esquerdo, e a gente vê que numa média móvel de 12 meses, variou nesse período aí entre 9% do total da geração e 14%, 15% do total da geração, numa média móvel de 12 meses. O que é muito, é um volume grande de diferenças. E isso aí são diferenças líquidas, né? Você pode ter um mesmo agente que teve créditos e débitos no mercado de curto prazo da CCE que se cancelam, né? Então, esse é o volume, é a posição já dos agentes em média móvel de 12 meses. Agora entrou no gráfico uma segunda linha vermelha que mostra o PLD. A contabilização da CCE, ela é, na prática, uma multiplicação entre o volume da exposição de cada agente, positivo ou negativo, e o preço de liquidação de diferenças do momento. Então, se repare que até 2012, numa média móvel de 12 meses, desse período, os preços eram muito baixos, eles estavam aí abaixo de R$100 por megawatt-hora, bem abaixo em alguns momentos, um pouco abaixo em outros. A crise hidrológica ela começa em outubro de 2012, e isso faz com que, no final de 2012, finalmente, o preço de curto prazo, em 12 meses, ultrapasse os R$100. E daí para frente, com a continuidade da crise hidrológica, o preço médio sobe cada vez mais até atingir na faixa de R$700 no ano de 2014. Então, você tem aí um aumento grande do preço e das quantidades contabilizadas no mercado de curto prazo, conforme a crise hidrológica avança. Agora, a gente vai ver isso em números, né? A energia são os mesmos anos que a gente está traçando nesse gráfico, e a gente está apresentando aqui uma proxy, um indicador de quanto é o custo total da energia no curto prazo no Brasil nesses anos. Os principais números que a gente está trazendo é o PLD médio dos anos, que é o PLD implícito na liquidação, a energia física em megawatt médio contabilizada em cada um desses anos, e a contabilização da CCE. A contabilização da CCE, o principal item dela é o próprio mercado de curto prazo. Mas tem alguns outros itens, encargos, por exemplo. Mas o principal é o mercado de curto prazo. Então, você observa aqui, do ponto de vista financeiro, o mercado estava gerando, o mercado de curto prazo gerava anualmente até 5 bi entre 2009 e 2011. Isso sobe em 2012, basicamente em função dos 3 últimos meses, né? Sobe mais ainda em 2013 e chega a 42 bi, 43 bi em 2014. Ou seja, você tem um aumento exponencial dos custos das diferenças no curto prazo. Um outro custo de curto prazo, arcado esse apenas pelas distribuidoras, é o custo variável das termoelétricas contratadas por disponibilidade, que é uma novidade do modelo que se inaugurou em 2004 no Brasil. Você vê que em 2009 sequer você teve esse item, sequer ele foi contabilizado. Mas a partir de 2010 começa a entrar técnicas por disponibilidade que em alguns momentos despacham e geram um custo. Esse custo é muito baixo em anos de PLD baixo. 2010, 2011. 2011 o PLD médio foi 29, o implícito na liquidação, um valor muito baixo. Na medida em que os custos de curto prazo, preço de curto prazo, sobe, o volume de pagamentos para contratos por disponibilidade também sobe. Sobe um pouco também em função da entrada em funcionamento de novas usinas nesse período 2012 e 2014. Mas você vê que uma coisa que era menos de 1 bilhão em 2010 e 2011, com muita chuva, chega a mais de 17 bilhões lá em 2014. Né? Aí você tem finalmente o custo total. O que é o custo total? Ele é a soma, é um indicador apenas do valor da contabilização da CCE, que é liquidado na CCE, com os custos variáveis dos contratos por disponibilidade, que são apurados na CCE, mas liquidados bilateralmente entre os agentes.
Você observa que em 2014 foram mais de 60 bi de custo de curto prazo, que é mais do que a soma de tudo aquilo que tinha sido apurado de custo de curto prazo até 2013. E 2013 já tinha sido um valor que era equivalente à soma de todos os 4 anos anteriores. Então, realmente, uma exponencial que a gente vê no gráfico da direita. Por que isso deu problema? Porque o sistema brasileiro não foi desenhado para gerar essa quantidade de recursos no curto prazo. Esse recurso que foi rodado em 2014 em custo de curto prazo, ele equivale a mais do que os custos fixos de todos os contratos das distribuidoras restantes. Então, um volume extremamente importante de dinheiro que rodou em cima de um sistema de garantias extremamente frágil. A conclusão é que o mercado brasileiro está sujeito a um alto volume de diferenças e ele não foi desenhado para lidar financeiramente com isso. Mesmo agentes que estão sujeitos a diferenças, eles potencialmente estão sujeitos a diferenças na direção. Por exemplo, uma hidrelétrica pode estar exposta ao déficit de geração por meses ou até por anos. Ou seja, ela está exposta à diferença sempre na mesma direção como devedora. Físicas, onde o volume de diferenças tende a ser pequeno e ele tende a não apresentar uma direção permanente. Ora, o agente fica em algumas horas, em alguns dias, credor, ora, devedor, porque é muito difícil acertar as previsões sempre. Mas não tem um padrão sazonal ou temporário em que, por um longo período, um agente fica sempre comprado, sempre com excesso, ou sempre com déficit, sempre credor ou sempre devedor. Esse problema, gigantismo do mecanismo de conciliação de diferenças brasileiro, ele é problemático na medida em que os agentes que tenham incapacidade de aportar garantias ou de fazer pagamentos no CCE, eles propagam o risco financeiro pelos demais agentes. É um sistema multilateral de pagamentos, onde uma eventual inadimplência é rateada entre todos os agentes e, dependendo do caso, a incapacidade de apresentar garantias leva à suspensão de um contrato bilateral que expõe ao risco a contraparte desse contrato. Então, de uma forma ou de outra, a CCE funciona como uma forma de, financeiramente, como uma caixa de ressonância de risco, onde um problema financeiro com algum agente se propaga para os outros agentes. Se forem muitos agentes com problema, como a gente teve nos últimos anos, você tem um risco sistêmico apreciável. É isso. Obrigado pela atenção.